Está gravando. Uma boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que você escolheu para estudar, mas essa é a primeira aula do segundo módulo de TLC, que é Escola de Líder. Então, gostaria que você prestasse bem atenção. Esse início, essa introdução do curso, ele vai durar mais ou menos 15 minutos. E as demais aulas também, todas elas terão um período de 10 a 15 minutos para você ter um descanso e poder meditar um pouquinho melhor e ter um espaço, intervalo, para que haja uma compreensão melhor daquilo que você vai ouvir e você vai ver. Então, vamos orar então. Querido Deus, te damos graças, Senhor, pela tua presença, pela vida de cada, Senhor, participante da aula TLC, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa incutir no seu coração, na sua mente, um perfeito entendimento, Senhor, da tua vontade para a vida de cada um deles. Amém. Então, vamos lá. Nesse primeiro módulo, nós vamos falar a respeito do que é uma célula. Amém? Conceito de célula. Quando se fala em célula, logo as pessoas ligam ao corpo humano, né? Mas nós sabemos que tudo aquilo que é parte de um corpo, de um grupo, são considerados também células. Mas o que é a célula? O que é uma célula quando a gente fala a respeito de igreja, né? Evangelho. Bom, a célula, a Bíblia, ela diz que é parte do corpo. Qual é o corpo? O corpo humano? Não, o corpo de Cristo. A Bíblia compara a igreja de Cristo ao corpo humano, mostrando que o corpo humano ele tem diversos membros, cada um tem uma utilidade diferenciada, mas fazem parte do mesmo corpo. O que é uma célula? Como podemos definir uma célula? Você que futuramente pretende ser um líder de célula, ou está se preparando, ou quem sabe já está atuando como um líder de célula, então é importante você ter uma definição, né, de acordo com o ministério que você faz parte, do que é uma célula. Uma célula é um grupo que pelo menos a partir de 5 pessoas. Não pode ser menos, né? E vai no máximo até umas 15 a 16, dependendo do ministério ou a igreja a qual você faz parte. Vamos lá. As células, elas não podem ser uma extensão da igreja, ou seja, pegar os participantes da igreja e transferi-lo para um local, para uma casa, né, onde você vai se reunir para fazer a célula. Não, a célula ela tem que ter um objetivo. Então, quando ela tem um objetivo de ganhar almas, atrair pessoas para Cristo, então ela não pode ser uma extensão da igreja, ela não pode ser a igreja no lar. Ela tem que ser, sim, alguns membros daquela igreja que vão iniciar um processo de atrair pessoas para o reino de Deus e para a sua igreja local. Na definição, uma célula é um grupo de 5, como eu disse antes, no máximo 16, no máximo 20 pessoas. Cada célula deve ter, né, no mínimo, inicial 5, no máximo 16. Esse é o número ideal. Jesus, ele liderou, vamos classificar 12 discípulos, 12 alunos, como uma célula, né? Ele ficou ministrando 3 anos, no início do seu ministério, preparando 12 apóstolos para serem seus discípulos, o futuro apóstolos. Ou seja,
Ele iniciou numa célula, ele preparou 12 pessoas, né, não passou disso, para depois enviá-los. E é comparado como a célula. Não tem necessidade de ter 12 por ser número 12, nada disso. A partir de 6 pessoas, pode se definir como uma célula. Cada célula deve ter esse mínimo de pessoas. Por exemplo, os grupos de Moisés, eles foram constituídos de 10. Está lá em Êxodo 18, 21. Jesus, ele liderou 12. São pessoas, são números ideais, de 10, 12, 13, né? Como foi citado antes. Para a gente comparar como uma célula. Então, a célula, você sabe que, eu acabei de explicar, não pode ser a transferência de parte da igreja para um local. Então, o objetivo da célula, para que ela possa ser definida como célula, ela precisa juntar alguns irmãos, né, onde vai ser criada a célula, onde vai ter um local, ou seja, uma casa, onde os irmãos vão ser recebidos e o trabalho de evangelizar os seus vizinhos, né, os seus amigos. Então, e também os familiares. Então, essa célula, ela inicia dessa forma. E o principal da célula, ela não pode ser muito grande, não pode ser maior do que a igreja. Se a célula só existe no dia da reunião, então não é uma célula, mas apenas um culto caseiro ou um culto no lar. A célula deve acontecer a semana, durante a semana, num determinado dia, né? Por exemplo, alguns ministérios têm as suas células nas terças-feiras e outras na quarta, mas todas as terças ou todas as quartas-feiras eles têm a reunião de célula. E como eu disse, são pessoas que se reúnem para ganhar almas. Mas, além de você ter uma definição do que é uma célula, você precisa também saber o que não é uma célula. Eu vou falar para vocês aqui o que não é uma célula. Para qualquer cristão de 6 meses em diante, frequentando uma igreja, participando das atividades da igreja, será fácil você entender o que não é uma célula, o que é célula e o que não é uma célula. Eu vou dar aqui 7 pontos, né, que não são células. Pode até ter uma aparência de célula, mas não é uma célula, tá certo? Vamos lá. Grupos ou grupo de oração. Grupo de oração não é célula. Por quê? Ainda que há um ajuntamento de pessoas, mas geralmente um grupo de oração é um grupo fechado, onde a pessoa que promove esse grupo de oração, ele escolhe, muitas vezes a dedo, quem pode ou não participar. E um dos perigos, né, que acontece, a gente tem observado nesses últimos anos, ou até um tempo até longo, que os grupos de orações, eles geralmente são os princípios de contendas nas igrejas. Talvez você esteja perguntando por quê. Quando um grupo de oração começa, ele geralmente começa com uma boa intenção, que é orar pelo pastor, orar pela igreja, orar pelos grupos, orar pelos irmãos que estão em dificuldades, enfermos, e assim sucessivamente. Mas com o passar do tempo, o que acontece? As pessoas se reúnem, passam um período de oração, um período orando, e depois passam a perder o seu tempo comentando da vida das pessoas. Viram um hall, uma reunião de fofocas, de palavras de maldizentes e semeando contenda entre irmãos. E acaba
sempre em contenda e esse grupo sempre acaba no gabinete pastoral. O segundo grupo é o grupo de estudos bíblicos. Geralmente as igrejas, elas têm os seus grupos formados aos domingos, né? E são definidos como escola bíblica dominical. Esses grupos, eles também não são célula, porque eles não são feitos, primeiro, não são feitos em casas, segundo, são definidos, né, por classes, como classe de